Olá a todos, a questão número 5 da prova 1 do gabarito 1 da prova específica de Física, terceiro dia da Universidade Estadual de Maringá 2015, inverno. Assinale o que for correto. 01. Cargas elétricas negativas, abandonadas em repouso em um campo elétrico e sujeitas somente a forças de natureza elétrica, deslocam-se espontaneamente para pontos de maior potencial. Então vamos lembrar, por exemplo, no item 01, da famosa formulinha que relaciona campo elétrico, grandeza vetorial, carga teste e força de natureza elétrica. Então, a definição de campo elétrico é força por carga teste. E ele está se referindo a cargas elétricas negativas. Quando a carga elétrica é negativa, o vetor força e o vetor campo estarão na mesma direção, porém em sentidos opostos. Então, se a força for para a esquerda, é porque o vetor campo elétrico vai ser para a direita. Como que eu imagino isso? Duas placas planas, paralelas, carregadas com cargas de mesmo módulo, sinais opostos, o nosso famoso campo elétrico uniforme, em que as linhas de campo nascem na região de maior potencial, da placa positiva, e convergem para a região de menor potencial, que é a nossa placa negativa. Então, se nós abandonarmos em repouso uma carga elétrica negativa nessa região de campo elétrico, ela vai ser atraída pela placa positiva, ou seja, em sentido contrário às linhas de campo. Então, as cargas negativas tendem a se deslocar da região de menor para a região de maior potencial, ou seja, para as placas positivas. Se fosse, então, tornando o item 01 correto. As cargas elétricas negativas, abandonadas em repouso num campo elétrico e sujeitas somente a forças elétricas, se deslocam espontaneamente para pontos de maior potencial. Então lembre que o trabalho para deslocar uma carga elétrica entre dois pontos de diferentes potenciais, entre a partida A e a partida B, vai ser um trabalho espontâneo, um trabalho motor, um trabalho positivo, quando cargas negativas se moverem entre dois pontos de diferentes potenciais do menor potencial, ou seja, da região de carregamento negativo, menor potencial, para a região de carregamento positivo, maior potencial. Então lembre que menos que multiplica menos dá mais. É o famoso trabalho motor. O movimento espontâneo de cargas negativas é do menor para o maior potencial. Então, marquei correto o item 01. 02. Em todo movimento espontâneo de cargas elétricas em um campo elétrico, a energia potencial elétrica aumentará. Então vamos recorrer ao nosso famoso teorema da energia potencial, que diz que o trabalho das forças conservativas, como é o caso da força elétrica, é dado por menos a variação da energia potencial. Ou seja, se o trabalho é espontâneo, como cita o item 02, se o movimento é espontâneo, o trabalho é positivo, o trabalho é motor. Então a variação da energia potencial vai ter que ser negativa. Olha o jogo de sinais. Menos que multiplica menos, acaba dando mais. Então significa que a energia potencial irá diminuir, tornando incorreto o item 02. Famoso teorema da energia potencial. O trabalho das forças conservativas é dado pela diferença entre a energia potencial inicial e a energia potencial final. E se é inicial menos final, eu não posso escrever delta, e sim menos delta, menos a variação da energia potencial.
Então, se o trabalho é positivo, é porque a energia potencial elétrica acabou diminuindo e não aumentando. A energia potencial do sistema teve que reduzir para que ele exercesse um trabalho motor, para que ele realizasse um trabalho positivo. Eles têm que ser de sinais opostos, o trabalho e a variação da energia potencial quando se tratam de forças conservativas. Lembrando que no universo existem apenas 3 forças que obedecem a esse teorema: força elétrica, força elástica das molas e a força gravitacional, que é a força peso. 0,4. Quando se percorre uma linha de força de campo elétrico na direção contrária de seu sentido, o potencial elétrico ao longo dos pontos dessa linha tende a aumentar. Exatamente o que nós nos referimos no item 01, correta. A assertiva 04, item 04, correto. Por quê? Quando você percorre uma linha de campo, lembre que a linha de campo, ela nasce na região de maior potencial e converge para a região de menor potencial. Então, quando nós caminhamos na direção contrária ao seu sentido, nós estaremos indo do menor potencial para o maior potencial. Então, a convenção internacional é das linhas de campo elétrico nascerem no maior potencial, ou seja, na concentração positiva, e convergirem para o menor potencial. O item 04 trata de você percorrer uma linha de campo na direção contrária ao seu sentido, ou seja, então, do menor potencial para o maior potencial. Essa é a convenção que nós utilizamos, dando o item 04 como correto. 08. Superfícies equipotenciais possuem potenciais elétricos idênticos e as linhas de força do campo elétrico sempre tangenciam as superfícies equipotenciais. Incorreto, elas são perpendiculares. As linhas de campo são perpendiculares às superfícies equipotenciais. Se nós tivéssemos uma carga central geradora fixa positiva, lembre que as linhas de campo do mais saem. Elas nascem nas cargas positivas e rumam para o infinito. Essas são as linhas de força do campo elétrico. Linhas de campo de Michael Faraday, por convenção, nascem na região de maior potencial. Já as superfícies equipotenciais são perpendiculares às linhas de força. Então, se nós fôssemos traçar uma equipotencial, nós traçaríamos aí, por exemplo, uma circunferência ao redor dessa carga. Nós traçaríamos uma superfície equipotencial sendo uma esfera. Então, nós teríamos ao redor da nossa carga uma superfície equipotencial que seria uma circunferência, em que todos os pontos teriam o mesmo potencial elétrico. Qual seria o ângulo, então, que as linhas de campo fariam com essa equipotencial? 90 graus. Elas são perpendiculares. Então, deixa eu marcar esse ângulo de perpendicularismo. Está aqui, fazendo 90 graus em cada ponto em que as linhas de campo são, lembrem, perpendiculares às equipotenciais. Então, item 08, incorreto. 16. Há uma carga elétrica disposta em um campo de forças conservativas de natureza elétrica, pode-se associar uma energia potencial que está associada à posição que essa carga ocupa na região do campo. Então, lembre comigo a definição de potencial elétrico. É a quantidade de energia potencial elétrica em relação à carga teste. Então, quando nós isolamos a nossa energia potencial elétrica, fica potencial elétrico vezes a carga teste.
E a nossa relaçãozinha do potencial elétrico é o famoso, para uma carga fixa, Kq sobre D. Então, o item 16 é correto. Nós teremos uma energia potencial associada à posição que essa carga ocupa no campo. Correta. Assertiva 16. O item 16 está correto. Se nós fôssemos recorrer à famosa formulinha do trabalho da força elétrica, que é dado pela carga teste, multiplicado pela diferença de potencial, se essa região fosse um céu, campo elétrico uniforme, eu posso substituir o U por E vezes D, a famosa formulinha do E de U. Então, mais uma vez, a carguinha, dependendo da posição em que ela esteja, nós teremos uma energia atrelada, um trabalho realizado pela força elétrica atrelado à distância que essa carga ocupa na região do campo. Então, estaria correto o item 16, da maneira que você associasse as grandezas citadas. Somando as corretas, 16 mais 4, 20, 20 mais 1, o nosso somatório total daria 21. Espero que tenham relembrado os itens teóricos da questão de eletrostática e qualquer dúvida estamos à sua disposição no grupo fechado do Facebook, tudo minúsculo, Física número 2. Um grande abraço do professor Samuel e até a próxima. Digam tchau.